Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, 2 Timóteo, 23º vídeo sobre a vida de Paulo. São consideradas cartas pastorais a carta que Paulo escreveu a Tito e a 1ª e 2ª Timóteo, além de Filemão, que nós vimos que eram dedicadas a pastores. E tinham a função de indicar a esses pastores como proceder na igreja, como lidar com as necessidades da igreja, com as situações que iam surgindo, os problemas e as pessoas. Nós vimos que Paulo não morre na primeira prisão. Ele pede aos irmãos que orem e sai da primeira prisão. E quando sai, faz a 4ª viagem missionária. Nessa viagem, ele deixa Timóteo, que estava com ele, em Éfeso, que era uma cidade que se tornou muito mais importante que Jerusalém, e deixa Tito em Creta. Mas logo depois, nessa época, Roma foi incendiada no dia 17 de julho de 64. Paulo, então, é caçado e acaba sendo preso, mas dessa vez não mais em uma prisão domiciliar, como ele estava na primeira prisão, que ele recebia pessoas, ele andava com os soldados da elite da guarda romana. Ele não estava mais nessa condição. E ele foi preso aproximadamente no ano 66, 67, porque ele foi acusado de ser o líder dos incendiários, porque disseram que quem incendiou Roma foram os cristãos. E ele, como líder dos cristãos, foi acusado de ter mandado os cristãos incendiarem Roma. Então, ele voltou a ser preso, mas agora como um criminoso. E foi para a masmorra Mamertina, que era um lugar frio, insalubre, úmido, de onde muitas pessoas não conseguiam sair, morriam, ficavam leprosas e não sobreviviam àquele ambiente hostil à raça humana. Nessa prisão, Paulo não tinha liberdade, não podia receber pessoas. Ele agora estava condenado à morte. E ele já sabia que não sairia dali. Então, ele é o verdadeiro autor e o destinatário é Timóteo. Ele fala que não havia ninguém para defendê-lo no capítulo 4, versículo 6. Talvez isso tenha contribuído como motivo para sua morte, porque não apareceu ninguém que o defendesse. E, sem defesa, ele acabou sendo condenado. Paulo dá 4 conselhos a Timóteo. Na verdade, a 2ª carta a Timóteo, ela é dividida nesses 4 conselhos que Paulo dá a Timóteo. O primeiro está no capítulo 1, versículo 14, que Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito. Ele não se envergonhava de estar preso, de estar sob algemas, e também pedia a Timóteo que não se envergonhasse do evangelho e dele estar preso também. E ele quer passar isso tudo a Timóteo, tudo aquilo que ele viveu e os ensinamentos que ele tinha, ele queria passar a Timóteo. Ele fala a Timóteo das outras doutrinas que vinham contaminando a igreja e o evangelho de Cristo e pede a Timóteo que tome cuidado com elas e que se mantenha puro, porque
Desvios, heresias, liberalismo e sincretismo vinham tomando conta da igreja e isso deturpava o evangelho, como nós vemos até os dias atuais, né? O segundo conselho que Paulo dá a Timóteo está no capítulo 2, versículo 3. Sofre pelo evangelho. Ele diz que todos serão perseguidos. O mundo odeia os cristãos. Na verdade, não só os cristãos, mas ele odeia porque odeia Cristo. E o próprio Senhor Jesus sabia disso. Ele falava: o mundo odiará vocês porque eles me odeiam. E quando ele tem um encontro com Saulo, ele pergunta: por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja, quem persegue os cristãos, está perseguindo a Cristo, que é o cabeça. Por isso o Senhor Jesus fala isso com ele. Os cristãos são perseguidos porque o mundo odeia Cristo. E aí Paulo nos dá, nesse capítulo, várias figuras que nos ajudam a entender o que é viver o evangelho. Primeiramente, ele nos dá a figura de um mordomo, no capítulo 2, versículos 1 a 2. Ele mostra que nós somos mordomos, que Timóteo é um mordomo. Mordomo é aquele que guarda o depósito, que vai lá, distribui, pega o que precisa. Então ele diz: se você é como mordomo, aquilo que você ouviu e recebeu, você deve transmitir a outros, que é o nosso caso. Se nós recebemos a graça do Senhor, a mensagem do Evangelho, devemos transmiti-la a outros. É como uma corrente do bem para que novas pessoas sejam salvas. A segunda figura que ele nos dá é a de um soldado, que está nos versículos 3 e 4. É aquele soldado que não se envolve com nada. Ele apenas cumpre o seu dever seguindo o comandante e as ordens desse comandante. Depois Paulo nos dá a figura do atleta no versículo 5, que é aquele que executa tarefas de acordo com as regras. Se ele segue as regras, ele é um vencedor, mas ele jamais poderá vencer sem seguir as regras. Depois ele nos dá a figura do lavrador, dos versículos 6 a 13, que todo trabalhador deve colher os frutos. Quem lavra, quem trabalha, há de colher os frutos na sua colheita. Também a figura do obreiro, dos versículos 14 a 19. O obreiro é aquele que trabalha na igreja, que deve apresentar-se aprovado perante Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Depois ele nos dá a figura dos vasos, dos versículos 20 a 23, e diz que nós precisamos ser vasos de honra, vasos especiais para passar o evangelho a outras pessoas. E por último, ele nos dá a figura do servo, dos versículos 24 a 26. O servo é aquele humilde, que não quer contender, ele quer ser brando, ele tem paz, ele está apto a instruir as pessoas, ele é paciente e é disciplinado. A terceira ordem que Paulo dá a Timóteo está no capítulo 3, versículo 14. Permanece no Evangelho. E quanto aos falsos mestres, ele diz: foge deles, porque eles parecem piedosos, mas não são.
ele diz no versículo 5. E diz também, segue os da sã doutrina, no versículo 10. Segue aqueles que conhecem a palavra, não aqueles que parecem que são bons, mas não são. E, novamente, permanece na fé, no Evangelho, porque muitos se desviaram, muitos olharam para trás, como a mulher de Ló, né, que acabou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Então, Paulo adverte Timóteo para se manter no Evangelho, permanecer na palavra. E aqueles que se desviam, sempre se desviam por algum motivo, como amor a dinheiro, ter sucesso, o poder, o status, ter aplausos para eles mesmos. Esses negaram a verdade. Então, Paulo diz a Timóteo, você não deve ser popular, agradar as pessoas, você deve ser fiel à palavra e ao Evangelho. E o quarto conselho que ele dá a Timóteo está no capítulo 4, versículo 2. Prega o Evangelho. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Não o compromisso do pregador, mas o compromisso com a palavra. Porque as promessas de Deus não estão no pregador, estão na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, apesar dos inúmeros ataques na igreja, ela nunca passará. Ela é eterna. Então, dá a todos nós a palavra. Essa palavra, essa promessa, que é o desejo de Deus e que muitos rejeitam. Capítulo 1. O destinatário é o filho Timóteo. No versículo 3 ele diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua voz Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo dá graças a ele, diz a ele que tem saudades, lembra das lágrimas, está ansioso em ver Timóteo, para que eles tenham alegria, e lembra da fé que ele tem, sem fingimento, e pede que ele guarde essa fé. A mesma fé que veio da avó Lóide, da mãe Eunice, e que ele sabe que ainda está em Timóteo. E por isso, ele admoesta Timóteo a reviver sempre o dom de Deus, que há nele pela imposição das mãos de Paulo. Paulo impôs as mãos e fez dele um presbítero. Nós vimos isso na primeira carta a Timóteo. Então, Paulo, pela imposição de mãos, fez com que Timóteo fosse o presbítero, e por isso, por essa imposição, que ele se lembre sempre de reavivar o dom de Deus que há nele. E Paulo nos mostra 3 gerações na fé, a avó, a mãe e Timóteo. E o motivo dele querer reavivar o dom de Deus, manter a fé das gerações. A imposição de mãos foi realizada por Paulo quando ele o constituiu presbítero. Então, Deus nos dá espírito de poder, de amor e de moderação, é o que ele diz.
Então Timóteo deveria pregar com intrepidez o Evangelho. No versículo 8 ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, ele pede que Timóteo não se envergonhe do testemunho de Cristo, do Evangelho, e nem dele, Paulo, que está lá preso. Não tenha vergonha porque eu estou aqui preso, eu estou sofrendo pelo Evangelho, é isso que Paulo quer dizer. Então, participa comigo do meu sofrimento, porque o meu sofrimento, lá na frente, eu vencerei e serei recompensado pelo meu Senhor. O meu sofrimento é a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E aí ele fala, esse Deus que nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, porque nós não merecíamos, né? Ninguém merece, todos somos pecadores, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ou seja, é o Senhor que derrama a graça naqueles que Ele chama, e isso antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, e que foi manifestado, todo esse plano foi manifestado agora, quer dizer, na época de Paulo, né? Pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Porque ele, Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade através do Evangelho. Porque é através do Evangelho que conseguimos a vida eterna. Nessa época, o mundo em que Paulo e Timóteo vivia estava em ebulição. Vários cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, torturados, e Paulo pode ter achado que haveria algum constrangimento de Timóteo ao ir vê-lo na prisão, talvez com medo de ser preso, de morrer, porque os cristãos eram incendiados, eram jogados às feras. E talvez Timóteo tivesse medo, fosse constrangido, talvez por isso não tivesse ido ver Paulo. Mas Paulo o exorta a ser firme, permanecer na fé e não ceder à pressão das novas doutrinas, não deixar que as novas doutrinas entrassem na igreja. Ele foi muito bom orientador para Timóteo, e Timóteo foi muito bem orientado por aquilo que Paulo lhe falava. No versículo 11 ele diz, ele está falando do Evangelho, para o qual, Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo diz a ele que ele, Paulo, não se envergonhava
Ele sabia que ele cria em Cristo, que Cristo era poderoso para guardar o seu depósito, guardar a vida dele, guardar a coroa dele até o dia do Senhor. E pede a Timóteo que guarde a sã palavra que ouviu dele com amor que está em Cristo. Então, é a ordem que ele dá a Timóteo: guarda o bom depósito. Timóteo devia guardar a sã doutrina e guardar a palavra intacta. Esse era o bom depósito. E ele fala daqueles que o deixaram e dos que não se envergonharam dele. No versículo 15 ele diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então ele fala aqui dos que o abandonaram, Fígelo e Hermógenes, e fala de Onesíforo, que veio até Roma, que buscou Paulo solicitamente, procurando até encontrar Paulo. E Paulo pede ao Senhor que tenha misericórdia com ele, porque muitos serviços ele prestou a Paulo. Capítulo 2. No capítulo 2 ele vai falar: sofre por Cristo. E ele nos dá as várias figuras que eu já citei. Como soldado: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, você ouviu isso de mim e transmita a homens fiéis e idôneos, para que eles também transmitam a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui ele nos dá a figura do soldado. Esse soldado vive para o seu comandante, ele não se envolve em coisas do mundo. O objetivo dele é satisfazer o seu comandante. Então, primeiro ele fala: transmite a outros, mantendo o evangelho como mordomos da mensagem. Nós recebemos a mensagem e devemos passá-la a outros. Somos mordomos. E ele volta a falar: quem vive para Cristo será sempre perseguido. E também ele usa a imagem de um soldado que serve apenas ao comandante. No versículo 5 ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta vence, mas ele tem que seguir as regras. Se ele fugir das regras, ele não se tornará um vencedor. E aí vem a imagem do lavrador, que ele diz no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se ele trabalha, ele deve ser recompensado com os frutos. No versículo 7 ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pensa nisso, o próprio Senhor vai te dar compreensão.
Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Ele diz que é pelo evangelho que ele está preso como um criminoso. Contudo, ele diz, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo eu suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Ele diz que sofre pelos eleitos, ele suporta tudo aquilo para que muitas pessoas sejam salvas. E ele continua, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, sofre por Cristo. Eu estou preso, mas a palavra não está algemada. Eu suporto isso tudo por aqueles que ainda vão se salvar, para que eles sejam salvos. E ele volta a falar, fiel é esta palavra. Ele fala várias vezes nisso. Creiam na palavra, porque Deus é fiel. Porque o Senhor não mente, o Senhor não muda. E ele diz a Timóteo, quem persevera é exaltado. Quem nega a Cristo é negado por ele. Mas nós, mesmo sendo infiéis a Deus, Deus é fiel a nós. Porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Uma das características de Deus é a fidelidade, ele sempre é fiel. Então ele não pode negar-se a si mesmo e sempre será fiel. No versículo 14 ele diz, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então ele pede que Timóteo recomende essas coisas aos outros. Peça que eles não briguem, não haja contendas, porque as contendas não levam a nada, só levam à subversão daqueles que ouvem. E que se tornem aprovados, que não tenham vergonha da obra, nem do Evangelho, nem de Cristo, mesmo que estejam presos, e que continuem manejando bem a palavra da verdade, servindo ao Evangelho, pregando a palavra verdadeira. E ele pede que Timóteo ensine corretamente o Evangelho. No versículo 17 ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Ele aqui cita esses dois que se desviaram do evangelho puro e começaram a entrar em heresias, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E isso acaba pervertendo a fé dos cristãos. No versículo 19, ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele diz a Timóteo, o
fundamento de Deus sempre vai permanecer. E qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Assim como Jesus disse: conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, foge da injustiça de todo aquele que não professa o nome do Senhor, mas fique com aquele que professa o nome do Senhor. O pastor conhece as suas ovelhas, né? O próprio Senhor Jesus disse isso. E quem é de Deus abandona o pecado, é verdadeiramente transformado e nasce de novo. No versículo 20 ele diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Ele aí nos dará uma outra figura. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqui ele diz que as casas têm os utensílios. Ele nos dá a figura, por exemplo, de um vaso, que existem vasilhas diferentes, utensílios diferentes. Uns são comuns e outros são especiais. Então, aquele que é purificado torna-se um utensílio para a honra, um vaso de honra, e é santificado e preparado para toda boa obra. Então, as vasilhas especiais são dedicadas e são usadas por Deus de modo especial. E aí ele nos dá a figura do servo, como é o servo bom, que seria a vasilha especial. No versículo 22 ele diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, vai atrás daqueles de coração puro que invocam o Senhor. Não se volte para paixões da mocidade. Segue em frente, pelo amor, pela paz. E continua. E repele as questões insensatas e absurdas, que eram o que os falsos mestres levavam para a igreja. Pois sabes que só engendram contendas. Eu já falei, essas questões só criam brigas, contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que ele diz aqui? O servo do Senhor não deve estar brigando, deve ser tranquilo, deve instruir, deve ser paciente, disciplinando a todos com mansidão e amor, principalmente aqueles que se opõem, né? Na expectativa de quê? De que Deus faça com que eles se arrependam e que eles voltem para o caminho do Senhor, para que eles voltem ao caminho da verdade e o retorno à sensatez, livrando-se assim dos laços do diabo. Então, é necessário que haja fé, amor e paz, e procure aqueles que clamam ao Senhor. O cristão não briga, o bom servo não briga. Ele trata todos de modo igual. Ele é bom, paciente e delicado na hora de corrigir um irmão,
E ele diz que ele precisa fazer isso, exortar, corrigir, para que todos possam ser salvos, que aqueles que se desviaram possam se arrepender, serem salvos e voltar ao perfeito juízo. Capítulo 3. No versículo 1 ele diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, vergonhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha essa descrição que Paulo dá aqui, que nos últimos dias virão tempos difíceis e que os homens serão assim. E nós vemos hoje, essa descrição é para os nossos dias também. E ele fala dos falsos profetas que usavam as mulheres. Entravam com doutrinas que faziam com que as mulheres se rebelassem na igreja. E ele fala no versículo 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Eles vêm devagarzinho e vão entrando e vão colocando suas doutrinas. E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então ele fala dessas mulherinhas, que vivem cheias de pecados, que são levadas a mais pecados, a paixões, que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Esses são falsos mestres, resistem à verdade do Evangelho. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, eles não vão andar muito, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, ele fala que esses homens fazem isso, resistem à verdade, são corrompidos na mente, não têm fé, mas eles não vão muito longe não, porque assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés e tudo se tornou evidente, esses homens também mostrarão a verdade de como eles são. Ele fala aqui das cristãs nominais, que eram as mulheres que tinham na igreja, que se diziam cristãs, mas na verdade elas não haviam nascido de novo. Elas achavam que criam, mas não tinham frutos, não demonstravam isso. No versículo 10 ele diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, ele dá mais um ânimo a Timóteo.
Você tem visto, você tem me seguido, você tem visto a minha vida, o meu ensino, o meu amor, a minha perseverança. Você viu aquilo que eu sofri, das coisas que me aconteceram naquelas cidades, das várias perseguições que ele sofreu e suportou. Mas de todas o Senhor o livrou. Então, ele lembra a Timóteo os sofrimentos que passou e que Timóteo viu. E no versículo 12 ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os que vivem em Cristo passam pela perseguição, mas os perversos vão enfrentar coisas piores. Além de estarem enganando e sendo enganados, vão sofrer a condenação eterna. Então ele afirma o sofrer pelo Evangelho e diz que aqueles que enganam vão sofrer o contrário, não vão ter o consolo de Deus. E nós vemos que a preocupação de Paulo com Timóteo é constante, ele está sempre lembrando a Timóteo para se manter na fé. No versículo 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele diz a Timóteo: permanece na fé, naquilo que você aprendeu. A Escritura, ela é inspirada por Deus e ela tem poder para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que todo homem de Deus faça as suas boas obras, seja habilitado para as suas boas obras. Então, Timóteo, vá para a palavra, pregue a palavra, não abandone a palavra. Ela é útil em toda ocasião, tanto para ensino, para consolo, para exortação, para direção. Não abandone a palavra, use a palavra sempre. E ele diz: você já conhece a palavra pela sua mãe e pela sua avó. Nunca se desvie dela. Não vá para a direita nem para a esquerda. Viva a palavra de Deus e viva também pelo Evangelho. Sofra por ele e pregue a palavra. Capítulo 4. No versículo 1 ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então eu estou pedindo a você, eu estou implorando em nome de Deus, de Cristo, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, com paciência e com a palavra. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ninguém vai querer ouvir a palavra, né? E esses dias nós já estamos vendo. Então, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que Paulo diz aqui, nós vemos hoje.
Então, haverá tempo que ninguém vai suportar ouvir a palavra. Pelo contrário, eles vão querer aqueles falsos mestres que vão falar aquilo que eles querem, que vão aceitar as próprias cobiças dele. E parece que eles vão ter coceira no ouvido para ouvir apenas aquilo que eles querem ouvir. E não vão querer dar ouvidos à verdade. E vão se entregar a fábulas, que são esses falsos ensinos. Então ele insiste a Timóteo na pregação do evangelho enquanto há tempo. Olha, e nós ainda temos tempo também. Então devemos pregar o evangelho enquanto há tempo, porque hoje muito disso já está acontecendo. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas procuram pastores, denominações que fazem e falam aquilo que eles querem ouvir, mas não é verdade. Eles querem Cristo, mas eles não querem a cruz. Então isso está acontecendo nos dias de hoje. Por isso esse conselho serve para nós também. Insiste na pregação enquanto há tempo, porque eles aceitarão falsos mestres e, nesse caso, eles estarão indo para onde? Para a mentira, nunca para a verdade. No versículo 5 ele diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Não se desvie, não faça nada errado. Aconteça o que acontecer, se vier tribulações, aflições, suporte, mas faça o trabalho de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro evangelista. Então, pregue, sofra, seja servo. No versículo 6, ele diz: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele sabia que ia morrer, ele já estava condenado à morte. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, sendo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo sabia que ia morrer, mas sabia que ele completou o combate, que ele guardou a fé, completou a carreira dele. E que a coroa da justiça de Cristo estava guardada para ele. Não somente para ele, mas para todos os outros. Ele sabia que daquela segunda prisão ele não sairia, ele já estava condenado. Ele correu dignamente a sua corrida para o prêmio que era Jesus. O prêmio que todos buscam, que a todos que perseveram é oferecido. E ele incentiva Timóteo: não teme, aceita a sua hora. E como ele sempre falou, viver com Cristo é incomparavelmente melhor. E as suas últimas palavras estão no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele pede que Timóteo vá vê-lo, porque Demas já deixou Paulo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que provavelmente deve ser o João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo.
bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui ele fala das pessoas que estavam com ele, uma foi para Éfeso, outra para Dalmácia. Ele fala de Demas, que o deixou. Ele diz que na audiência ele estava sozinho, ninguém apareceu para defendê-lo. Mas ele tinha Cristo. E ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida. E todos a ouviram. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará para o seu reino. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz que quer ver Timóteo, que Demas o abandonou pelo mundo, que Lucas é fiel com ele. Ele manda Tíquico para Éfeso, para que Timóteo possa vir. Ele pede que Timóteo traga a capa, provavelmente pelo frio que ele sente, na masmorra. Ele pede que Timóteo traga os livros, porque provavelmente Paulo tem fome espiritual, ele quer ler a palavra. Ele fala dos que o deixaram, de Alexandre, que talvez tenha sido o delator. Talvez muitos acham que esse Alexandre foi quem disse que ele era o líder que mandou incendiar Roma. Mas ele avisa Timóteo, toma cuidado com ele. Ele diz que na primeira audiência todos os abandonaram. Mas mesmo falando de Alexandre, que pode tê-lo delatado, ele não quer que Deus os puna, aqueles que o deixaram. E no versículo 18, ele confirma: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele anseia estar com Cristo. Ele diz: viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se eu tenho que continuar minha missão pregando o Evangelho, eu fico aqui. E é o que nós também devemos ansiar: a vinda do nosso Senhor, estar com Cristo. A recompensa não vem de homens, ela vem do Senhor. Tudo aquilo que ele sofreu e que ele passou, ele será recompensado, não pelos homens, mas pelo Senhor, por Cristo Jesus. E ele afirma com alegria, embora em prisão, que irá para o reino do Senhor. E ele faz as últimas saudações, saúda Priscila, Áquila e a família de Onesíforo. Diz que Erasto está em Corinto, Trófimo em Mileto, porque está doente, e ele pede a Timóteo que venha antes do inverno, talvez pelo frio, trazendo a capa, ou talvez pela data da sua morte. Ele faz saudações aos irmãos Eúbulo, Pudente, Lino e da irmã Cláudia.
e também de outros que estavam lá. E as suas últimas palavras, tanto a Timóteo como a nós, está no versículo 22. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Conclusão. E assim lá se vai o bandeirante do cristianismo, decapitado. Por ser um cidadão romano, ele não foi crucificado, ele foi decapitado. E o corpo cai para um lado, a cabeça para o outro, e lá se vai. Um homem imensamente marcado no corpo e na alma. Um ferrenho defensor do Evangelho, que lutou sempre contra os falsos mestres, que combateu o bom combate, que completou a carreira e guardou a fé. E recebeu com certeza a coroa da justiça do reto juiz. Por isso, assim também nós devemos buscar essa coroa. O Evangelho continua 2000 anos depois. Paulo se foi, está com Cristo agora, e o Evangelho continua com os mesmos problemas. O mal mandando falsos profetas para deturpar a palavra de Deus, enganando a muitos. A mesma coisa. O Evangelho foi pregado por vários Paulos, vários Pedros, vários Joãos e por tantos outros. O Evangelho é a nossa pérola, o nosso bem maior. Por isso, nós devemos ser exemplos como Paulo, que honrou o Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos nos espelhar na sua vida, até nos seus sofrimentos e na sua luta constante contra o Evangelho de Cristo, para que nenhuma palavra seja deturpada e que se mantenha a verdade de Cristo Jesus. Bom, irmãos, chegamos ao final dos vídeos sobre a vida de Paulo. Espero que os vídeos tenham auxiliado a vocês e ficamos por aqui. Foram 23 vídeos que espero que ajudem a compreender melhor o livro de Atos e as cartas de Paulo, o que ele pensou, o que ele fez, o que ele viveu e o que ele sofreu pelo Evangelho por Cristo Jesus. Espero que tenha ajudado. Graça e paz a todos que viram esse vídeo. Chegamos ao fim.